Bhargat Savitur Varenyam Bhargo Devaswa Dhimahi Triyo Nah Prachodayato Om. Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ran Jagati Guru Paran Guru Sat Guru Shan Wadguru Advaita Guru Ananda Guru Om Titi Guru Titmaya Guru Chinmaya Guru Om 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 Namah Shivaya. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu aqui, Otávio Leal, atrás de mim o meu mestre Osho, meu mestre maior, e hoje muito feliz que eu vou estar conversando aqui com o Jean Dharma, nome lindo, Dharma, caminho, e também com a Kamalini, que são dois baita terapeutas da tradição tântricas lá do Rio de Janeiro, que eu tive a oportunidade de ser apresentado para eles através do Dhyan, que veio da formação em Osho Pulsation, aqui no meu espaço, que é o espaço Santuário Humano e Amor. Aí eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Jean Dharma e com a Kamalini, que fazem um trabalho lindíssimo de Tantra lá no Rio de Janeiro e estão vindo para São Paulo agora essa semana na nossa escola Santuário Humano e Amor para desenvolver workshops e para fazer atendimentos também. E você deve saber o quanto eu amo o Tantra. Eu tenho até um livro de Tantra. Esse é o meu primeiro livro de Tantra, que é o Maituna. Foi um livro publicado de Tantra. Inclusive eu quero dar esse livro para você, o PDF. E tem um outro livro de Tantra também, ele não está aqui. E publiquei 2 livros de Tantra, então isso mostra, eu creio, o meu amor ao Tantra, a minha dedicação ao Tantra, que eu estudo há mais de 30 anos. Comecei com o Levi Leonel, com o mestre Dattatreya, depois fui para a Índia, tive grandes mestres no Tantra. Hoje eu tenho uma escola que tem Tantra, eu, o Ashivaran, o meu irmão, o Sansei Nirvano, a terapeuta Durga, a Lakshmi, a minha companheira Larissa Ananda, estamos ali dando formações em Tantra. E eu sinto que o Tantra no Brasil ele pode chegar na maior das alturas. O Tantra no Brasil, por um lado, ele é maravilhoso, ele é abençoado, mas ao mesmo tempo ele tem um lado muito sombrio. Infelizmente eu falo sobre isso. Tem muitos terapeutas mal preparados, sem a ideia do Tantra de falar a verdade, de cumprir compromissos, de se dedicarem muito a essa tradição. Então eu vejo o Tantra com muitas luzes e muitas sombras. E ter aqui 2 terapeutas tão luminosos, que é o Dharma, que vai estar conversando conosco já já, e a Kamalini, é motivo de honra. Motivo de honra. Eu tenho pensado muito em quem vem trabalhar comigo no Santuário Humano e Amor. Não quero pessoas que pensem só em dinheiro, que são avarentas, que não têm palavras de honra, que não se dedicam a esse amálgama como deveriam. E você que estuda Tantra e que quer conhecer Tantra, você tem que ter uma ética incrível, você tem que estudar muito. Você é um terapeuta, você vai pôr as mãos nas pessoas. Você tem que viver segundo a conduta do Tantra de disciplina, tapas, de satya, verdade, de aparigara e vários outros valores como o desapego, como o interesse maior na tradição. E eu fiquei muito feliz de conhecer, volto a repetir, a casa Lakshmi, lá no Rio de Janeiro. Lakshmi, que é uma deusa da prosperidade, uma deusa que nos abençoa, tem essa força de Maria, de Gaia, essa força de Shakti, essa força do sagrado feminino. E eu já percebi aqui que eles já estão aqui comigo, acho que a Kamalini, e hoje eu vou entrevistar, ou seja, eu não vou falar muito,
vou deixar eles compartilharem, até porque eles citam muito o mestre Osho, que é um dos meus mestres principais. Eu tenho sentido que o trabalho do Osho tem crescido muito em São Paulo e no Rio. Teve um tempo que pouco se falava de Osho, mas está voltando essas meditações dinâmicas, a liberdade, o toque que o Osho deu no Tantra, que muita gente não entendeu nada desse toque, ficou muito focado na coisa do sexo, 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 mas tanto o Dharma quanto a Kamalini trouxeram para nós uma visão muito bonita do Tantra. E eles fazem um trabalho de Bodhi Ocean, muito bonito esse nome, eles já vão explicar. Fazem atendimentos, conhecem Reich, fazem vivências, tem muitos trabalhos nas florestas lá do Rio. Aliás, eu sempre digo que o Tantra é uma prática da floresta, uma prática das matas, uma prática de liberdade corporal, de autoconhecimento pelo corpo e também liberdade na vida. Eu tenho a impressão que o Dharma e a Kamalini, inclusive, são companheiros afetivos. Eu quero estar falando também sobre isso com eles, sobre como é um casal que vive o Tantra. Então eu já vou chamar aqui a ambos. Kamalini, se você quiser entrar, fazer um convite para estar conversando aqui comigo. E eu pus o Osho aqui atrás de mim. Se alguém quiser compartilhar alguma pergunta também, tanto para mim, antes deles chegarem, como para esse casal. E eu me sinto muito feliz, volto a repetir, que até minha escola, o Santuário Humano e Amor, nós estamos resgatando muito as meditações do Osho. O Nirvana tem dado essas meditações, junto com a Ishivaram, tem dado algumas vivências corporais, e claro, todo o meu trabalho é inspirado pelo mestre Osho. Meus mapas, minha formação em terapeuta tântrico. Então vamos conversar aqui no Instagram, depois essa aula vai lá para o YouTube. Ih, peraí, deixa eu diminuir aqui minha cara, que está grande. Sejam bem-vindos. Olá, gratidão pelo convite. Imagina, tenho acompanhado vocês, que casal mais lindo. Estou vendo aqui o Dharma com barbas brancas, como eu. Já deve ter uma história aí com o Osho. Eu queria que vocês falassem, antes de falar de si mesmos, né, para não ser um bate-papo muito linear, assim, que vocês falassem como que o Osho chegou na vida de vocês, como que o Osho abençoou vocês, quem primeiro, como foi isso? Otávio, gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, maravilhoso mesmo, vai ser melhor ainda a gente estar junto no domingo que vem, vai ser ótimo conhecer a tua casa, né? Nossa, acho que minha história com o Osho, gratidão, que bom. Eu espero que você venha ao Rio também, vamos combinar essa volta, né? Para você conhecer aqui. Eu tenho casa aí em Visconde de Mauá, só para a gente começar, fazem 30 anos, e eu já tive escola no Botafogo, uma escola de Tantra, nos anos 80, que era eu e o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, ele é o dono da pousada Alfa e Ômega, lá de Alto Paraíso. Foi a primeira pousada de Alto Paraíso, nós fundamos lá, é dele, né? Mas eu fiz o casamento dele, fazem 28 anos, e antes disso eu tinha escola em Botafogo. Mas com o tempo eu fiquei um pouco mais em São Paulo, no Guarujá, e tenho essa casa em Visconde de Mauá, que agora em dezembro eu vou estar aí. Quem sabe a gente se encontre lá. Vamos marcar um encontro lá, com certeza. Mas fale de vocês, fala aí de como vocês conheceram o Osho, dessa história. Eu pus até ele aqui, vocês viram, né? Muito bom, muito bom. A gente também tem um pequenininho aqui. Então, a minha história com o Osho começa em 94, quando eu fiz a minha iniciação em Reiki, que eu tive a bênção de ser iniciado por um mestre realmente da tradição do sistema Usui, né? Que é cada dia mais raro hoje, né? E ele era um sannyasi, né? Ele era um sannyasi alemão que tinha sido iniciado na comuna do Osho e tinha conhecido uma brasileira lá, se apaixonou, veio para Brasília e me procurou no Rio. Então comecei a organizar o trabalho dele, me iniciei no Reiki.
E minha primeira experiência com o Osho foi uma meditação No Dimensions, né, que naquela ocasião chamava-se Quatro Direções, era uma meditação sufi original. E foi assim uma experiência, foram dias de retiro muito marcantes para mim, esse primeiro contato realmente na prática, porque uns 10 anos antes eu tinha tido uma outra experiência com o Osho também, ele entrou na minha vida de uma outra maneira, um livro e tal, mas nesse momento eu realmente passei a viver e praticar as meditações do Osho, né, através dessa iniciação em Reiki. E ela... Entretanto... Não, vamos lá, vamos fazer aqui a dobradinha, porque eu falo muito. Foram caminhos paralelos. Na verdade, porque eu também tive 2 encontros, né, com o Osho, né? O primeiro momento, há 11 ou 12 anos atrás, eu fui iniciada na Nana Marga, então eu estudava Tantra Yoga, e aí uma outra linha, né, do Tantra. E lá existia, a gente organizava os retiros de lá, e existia um pequeno grupo que queria descobrir mais coisa além daquele mundo do Tantra Yoga. Então a gente começou meio a ler o Osho, mas para mim aquilo não fazia muito, talvez tinha alguma atração, mas eu acho que eu não tinha maturidade para compreender as palavras do Osho. E a gente começou a tentar, por conta própria, fazer as meditações do Osho. Aquela coisa de ler a meditação, pegar uma música e vamos tentar praticar aqui no salão de trabalho. Então aí a gente começou com Kundalini e eu já entrei na Rosa Mística. E depois aquilo passou. Aí depois de tempos, né, quando eu encontrei o Jandarma, e aí eu já tinha feito também a meditação dinâmica, que foi... Eu não tinha desenvolvido tanta conexão, assim, né? Tava numa busca, mas não tinha muita conexão. Então, num retiro junto com o Jandarma, e eu acho que eu estava na assistência, o Jandarma guiou a meditação dinâmica, e ali eu compreendi, ali eu senti, ali eu me conectei com o Osho. Então, meio que resgatei aquilo, isso se passaram-se 5 anos, mais ou menos, de uma apresentação do Osho. E nessa segunda etapa eu senti que conectou, assim. E aí não abandonei mais o Osho. É interessante, deixa eu só colocar. Você fazia o Ananda Marga, que é uma escola de Tantra assim, meio monástica, né? Eu tive contato com ela na Índia nos anos 80. Eu até poderia dizer que ela é bem contra, não é o que o Osho ensina diametralmente. Total. Eu lembro que uma vez eu estava na Vida Paulista, né, em São Paulo, eu encontrei um Hare Krishna, um Bhaktivedanta, e ele chegou para mim e falou: que me vender incenso, né? Eu tenho um jeito meio indiano, assim, agora nem tanto, mas naquela época. E ele falou: você estuda aqui? Eu falei: Osho. Ele virou as costas e foi embora. Nem quis conversa comigo, né? E vocês são um casal afetivo ou vocês são só um casal? Somos um casal, estamos juntos há 8 anos. Nossa, que bacana. Então, mas voltando, aí, porque o Ananda Marga, para quem não conhece o Tantra, é uma escola assim, monástica, e uma escola, a gente chama de direita, né? Se encontra um monte de coisas, né? Tem uma série de normas. Mas isso é muito louvável, Kamaline, porque é uma escola difícil, é só para quem realmente quer estudar para valer mesmo, né? Sim. Eu fiz alguns eu fiz alguns treinamentos lá na Nana Marga e a minha primeira iniciação foi lá. Mas sim, né, os monges e as monjas, eles têm de alguma forma, né, eles são fechados para a linha do Osho. Só que a gente estava numa descoberta ali, era um grupo jovem, e a gente estava criando os retiros, então a gente buscou um caminho meio rebelde lá dentro. Então, paralelamente, a gente estudava umas coisas meio escondidas. E hoje, né, eu passei um tempo afastada da Nana Marga quando eu entrei na prática assim, do Osho, e hoje eu consigo resgatar e equilibrar essas linhas do Tantra, né? Então, hoje em dia, minha meditação passiva é a meditação que eu recebi lá, né? O meu mantra é o meu mantra que eu recebi lá. Então, eu dou uma equilibrada nessas linhas. Hoje faz sentido para mim. Que lindo. E agora, voltando um pouco para o Dharma. O Dharma tem uma cara de psicanalista. Qual que é a tua formação antes? Olha, o meu nome é Jean Dharma, é tudo junto, tá? Jean Dharma. Tudo junto? Achei que era separado. É tudo junto. Jean Dharma é sabedoria do amor.
Desculpa, Jandarma. Não, Não, mas eu falei Dharma, Dharma, eu acho tão lindo, Dharma, Jandarma. dá, Você é psicanalista, você é ou é filósofo, qual que é a tua história? tem quem diga que eu sou músico, acha que eu sou Ah, parecido com o Pedro Gomes, né? é Não tem nada a verdade, ver. é verdade. A minha formação acadêmica de origem é economia. Eu fui empresário muitos anos da vida. E num determinado momento, o coração me chamou de volta para casa e eu comecei a entrar em outra linha e eu fiz a iniciação em Reiki, fiz iniciação em meditação transcendental, foi uma das primeiras práticas minhas pessoais, né? Depois eu fiz a formação em análise bioenergética, de Lowen mesmo, né? Eu gosto das tradições, sabe? Eu gosto de seguir aquilo que é de raiz, né? Então, o Reiki que eu pratico e sou mestre é o Reiki do sistema Uzui, a meditação transcendental, né? Enfim. E a bioenergética como é mesmo, análise bioenergética, né? De Alexander Lowen. Então, foi com ela que eu comecei a clinicar já há 28 anos e cliniquei até uns 8 anos atrás, praticamente, estritamente com a bioenergética e outras coisas que se somaram, né? As formações em renascimento que eu fiz também, enfim. Entretanto, o Tantra entrou na minha vida e o Tantra trouxe Kamalini. Que Nossa lindo. relação começou assim, né? Ela começou com o Tantra. Ela começou com Com as práticas, o né? nosso interesse nas práticas, né? O que ela trazia e o que eu trazia, as nossas conversas. Essas conversas se tornaram enamoramento, interesse, que se tornou casamento. Nós estamos juntos aí vivendo isso há 8 anos. Ah, que E, bonito. e, dessa, e desse equilíbrio, né, dessas linhas, né, porque o Gendarme trazia, né, e traz essa visão muito corporal que eu descobri depois, e aí eu trazia essa visão mais até filosófica, né, do Tantra e toda a disciplina, né, porque a Nanamarca tem muita disciplina, né, então tem um rigor muito grande. E depois eu fui me flexibilizando também, encontrando novos caminhos, mas isso foi uma base para mim importante. E inclusive de ética, né, o Gendarme traz esse espaço da ética à origem, né? E eu, pelo menos, percebo que eu desenvolvi com a Nana Marga também um princípio ético muito forte. Porque a gente vê que tem muito desvio no Tantra, né? E a gente se Nossa, encontra nesse lugar muito de sustentar a ética, né? E sustentar a verdade. eu estava falando até, eu estou meio apavorado assim, com o que eu vejo em relação ao Tantra, assim, que eu noto, falo, mas isso não tem nada de Tantra, porque o Tantra traz, vocês sabem, uma veracidade, uma autenticidade, uma ética, até mesmo eu brinco, o terapeuta tântrico tem que aprender a falar, eu não sei. Porque hoje eu vejo terapeutas tântricos que acham que sabe tudo. Eu tenho depressão, é o Tantra. Eu estou querendo estudar massagem tântrica. Não é bem assim. Eu estou tomando Sim, remédio para câncer. Para com o câncer e vem fazer massagem tântrica. Ganhou uma coisa assim muito complicada que nunca teve na minha. Talvez seja a pandemia que trouxe. Mas vamos falar de coisas bonitas. Vocês criaram um nome tão bonito, né? Que é Ocean. Como é que A terapia, né? é Body Body Ocean. Ocean. É Body Ocean. Body Ocean. Isso. E vocês dois, por exemplo, fazem uma vivência juntos, no mesmo espaço, e trazendo essa Isso. visão tanto do Raj. Eu digo que o Raj trabalha daqui para lá, né? E o Tantra de lá para cá. Raj, Isso. vocês unem esses dois trabalhos? Como seria? A Body Ocean, o nome dela já é uma brincadeira, né? Porque fala de corpo, do body, e Ocean é de oceano, só que é com SH, que é uma brincadeira, uma corruptela do nome do Osho, né? Então é o nosso corpo oceânico, com aquela ideia daquela parábola do Osho, do rio que corre para o oceano, né? Ela que é inspiradora da criação desse trabalho. A ideia é que a gente vá trilhando os caminhos, os vales, os povoados, descendo o rio e lidando com as dificuldades que surgem, né? O rio, nessa metáfora do Osho, como você bem conhece, fala sobre as curvas do rio, as quedas, as pedras e o fluxo, que também é desafiador, né? O fluxo, para mim, é tão desafiador quanto o momento de passar em corredeiras, né? E a ideia é que a gente vá aprendendo nessas passagens, que a gente vai vivenciando, descobrindo, de maneira que a gente esteja caminhando para o nosso corpo oceânico, né? Para a gente se tornar o oceano. Essa é a base filosófica da Body Ocean, é essa, né? Estamos investindo com várias ferramentas, de várias formas, nesse mergulho de autodescobrimento para a gente se tornar oceano. E aí a gente tem Pode falar.
O Body Ocean pra gente se tornou um espírito, né, de ver a coisa. A gente olha com esses olhos. Mas ele também é um método, né, um método aqui na Casa de Lakshmi de terapia e de psicoterapia corporal, né, porque a gente trabalha, a nossa linha analítica vem da bioenergética, a gente não consegue dissociar, né, então a gente bebe lá na fonte da bioenergética, da terapia haitiana, e aí a gente usa ferramentas de terapias corporais. E o Tantra é um chão disso tudo, né? Porque também tem muita gente que olha o Tantra como uma ferramenta terapêutica voltada para massagem tântrica. E pode ser um dos elementos, né? Mas o Tantra é um universo gigante. Então a gente gosta de desmistificar um pouco isso, né? Tirar um pouco do foco das massagens e vamos olhar tantricamente a vida. É como se o Tantra fosse o tecido conjuntivo, sabe? É aquele que a tudo conecta, né? Que está em todas as partes, sabe? É um bocado assim. Você deve ter visto aquele videozinho curto que eu gravei outro dia sobre a nossa ida aí. Eu, naquela hora, me ocorreu de dizer que explicar o Tantra é como o peixe explicar o oceano. Né? Como é que um peixe pode explicar o oceano? Então, quando me perguntam o que é o Tantra, eu digo, não sei. Estou vivendo, estou aprendendo sobre isso. Né? E é muito pouco tempo. Né? Então, acho que uma vida é pouco. Nossa, Gia Dharma, você é muito carismático. Se eu tivesse o rosto dele, Kamaline, eu ia estar rico. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu queria voltar um pouco atrás, para quem não conhece, até porque essa aula vai para o YouTube. O YouTube ele é muito assim, ligado a uma exposição um pouco mais professor, aluno, né? Tem uma coisa de conteúdo. O que é uma análise bioenergética? Explicando para o leigo. A análise bioenergética é um método que foi criado pelo Alexander Lowen, né, que é um nova-iorquino, que foi aluno, discípulo e cliente do William Reich. Entretanto, ele, na prática, na experiência clínica dele como cliente, depois de muitos anos trabalhando com Reich, com os óbvios contributos que o Reich trouxe, não só para ele, mas para nós todos, né, ele percebia que havia uma dificuldade, havia um gap entre aquilo que ele experimentava no consultório e aquilo que ele experimentava na vida. Ele percebia que algo não conectava. E o desenvolvimento da análise bioenergética foi a partir daí. A análise bioenergética é um método que é analítico, ou seja, tem a parte de conversa entre terapeuta e cliente, cuja intenção é que a gente possa entender a ambiência onde esse cliente está vivendo, está viajando, né? Ou onde ele está naufragando, talvez, né? Para que a gente possa dirigir as dinâmicas corporais de maneira aplicada, de uma aplicabilidade direta. Essa foi a grande sacada do Lowen, né? A gente entender o ambiente analítico, o ambiente psi do cliente, e, a partir daí, dirigir o trabalho corporal de maneira a potencializar aquilo, seja para baixo, seja para cima. Na hora a gente vai ver o que acontece, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gia Dharma. Você sabe se o Reich, ele chegou a fazer algum atendimento corporal? Que eu trabalhei até muitos anos com o Gaiarsa, mas o Gaiarsa nunca, acabou que não falou sobre isso. Mas eu imagino, não sei, lógico que naquela época o consultório do Reich era uma coisa fechada, né? Mas será que ele chegou a propor algum exercício ou era só respiração? O Lowen se baseou em algum exercício que viu ele fazendo ou ele criou algo dele? Até onde eu sei, o Reich fazia um trabalho dirigido para os segmentos corporais, né? O segmento ocular, segmento oral, né? Segmento cervical, torácico, diafragmático. Deixa eu só te falar uma coisa. Vamos falar couraça, porque, para quem não entende, né? Segmento de Dharma fala é alguma coisa que pede ou de olhar, de falar a verdade no coração, ou de amar, enfim. Desculpa. Isso. Não, claro. Então, o estudo do Reich parte dessa ideia de que nós somos um tubo energético por onde a energia deveria circular livremente, né? E esses pontos, esses segmentos que ele descreveu, são segmentos de estrangulamento da circulação dessa energia. E, objetivamente, em relação à sua pergunta, até onde eu sei, o Reich trabalhava com manipulações desses segmentos. Massagens específicas, né? Dinâmicas de ativação desses segmentos. Não sou especialista em terapia reichiana, né? Nossa base é bioenergética, que conta a história um pouco do que o Reich fazia, né? Então, sim.
Não, pode continuar. Aí você estava falando, então, que existe uma conversa, né, uma análise corporal também, né, que vocês fazem Também. Isso. das Uma pessoas. leitura. E Uhum. aí eu achei muito lindo quando a Kamaline falou para mim, né, cama é corpo, né, line o que que é? Camaline, na verdade, é uma derivação de flor de lótus, né? Camal é flor de lótus. E Ah, Camaline Kamal. é um tipo de flor de lótus. Ou também, uma das significados é um conjunto, um jardim de flor de lótus. Isso vem da tradição do Osho ou da Nanda Marga? Então, o meu primeiro nome veio da Nana Marga e depois o Osho, ele ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça e eu pensei, não preciso de uma outra iniciação, né? E fiquei brigando com ele. E briguei mesmo. Até que um dia eu estava recebendo alguma sessão, não sei se era de reiki, alguma coisa assim, eu dormi. E eu dormi e aí eu sonhei, era a cara dele e ele falando assim pra mim: Você pensa que eu sou Papai Noel? E eu acordei rindo. E eu falei: Tá bom, vou pedir a iniciação. E depois eu passei uns 2 ou 3 meses tentando desapegar do camarim, porque eu não sabia qual que o nome ia vir. Então eu trabalhei, fiquei muito tempo para pedir Sânias, porque eu não sabia qual era o nome que ia vir. Então eu desapeguei, sofri, até que veio Deva Camarini, veio um tapa na cara, assim, né? Porque por que tanto sofrimento, né? Uau, que legal. Mas vamos então, mas muito bonito o nome dos dois, achei muito lindo, assim. Tem uns nomes assim que às vezes vêm da Índia que são muito feios, né? Que eu falo, nossa, como pode assim? Você sabe que a minha história com o Osho, eu pedi o Sânias para ele, naquela época vinha por Telex. E quando chegou o Sanders, isso foi nos anos 80, eu não gostei. Eu fiquei indignado com alguma, não com o meu nome, com a postura do Osho. Aquelas coisas de ser um mestre que fala de liberdade, de sexualidade. Eu tinha uma outra visão de um mestre. E eu participava de muitas escolas de mistérios, assim, Rosa Cruz, que essa eu sou até hoje, mas eu Bios, Colégio dos Magos, enfim. E aí eu tinha um ideal de mestre. E quando chegou o meu nome, eu demorava para chegar lá da Índia, demorava muito. Quando chegou, eu olhei e rasguei, tanto que eu nem lembro. Depois, uma vez na Rua Augusta, que é uma rua aqui de São Paulo, tipo Copacabana, assim, antigamente, né? Agora não. Eu recebi vinha os vídeos do Osho, filmados em Super 8 lá da Índia, que era o acesso nosso. E ele, um repórter perguntando se ele era um playboy espiritual. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não, esse E vídeo eu não vi. ele procura assim, Osho playboy espiritual. Playboy é um cara materialista, essas coisas. E o Osho vai se defender e fala, eu sou um playboy mesmo, espiritual. Eu sou um cara que valoriza a matéria. E eu vi que ele estava sacaneando a pessoa. E que ele queria afastar os discípulos que tinham uma imagem dele. E aí eu pedi outro nome, me arrependi muito. Falei, nossa, eu perdi esse grande mestre. Eu não cheguei a estar com ele vivo. Eu fui para a Índia a primeira vez, ele já tinha morrido faz um ano que ele tinha morrido. E aí mas eu sempre quis estar perto, eu comecei a acompanhar ele assim muito para valer mesmo, né? E quando a Camaline falou, eu vou para São Paulo, quero estar no Santuário Mãe de Amor, mas eu não atendo com massagem tântrica. Posso até atender eventualmente alguém que eu já conheça, mas nosso trabalho não é só isso. Aí eu achei, nossa, que bonito isso. Achei muito válido mesmo. Porque, por exemplo, vocês fazem várias sessões, não é? Vamos imaginar que eu vou passar por um atendimento aí no Rio. Apesar que eu vi que vocês têm um espaço lindo no meio do mato, vocês tocam tambor, eu fiquei fascinado. Vocês são um casal muito bonito, e aí vocês criaram uma coisa assim, muito bonita. Então, vocês fazem um atendimento, atende os dois juntos, ou cada um faz um trabalho, e são várias sessões? Falem para mim. Então, se você quiser fazer um trabalho conosco, a primeira coisa que vai acontecer é passar por uma sessão de entrevista. Por que você está procurando, o que você está procurando, se é comigo mesmo que você está procurando, né? Depois dessa sessão de entrevista, a gente vai encaminhar o processo. A terapia Body Ocean, ela é um processo psicoterapêutico, sessões semanais, elas têm 90 minutos de duração, elas usam várias ferramentas e as ferramentas são usadas de acordo com aquilo que eu tinha acabado de dizer, de acordo com a demanda, seja contextual, seja pontual, que aquele cliente traz para nós.
Então, não existe um roteiro, não existe um plano de voo, né? Existe uma linha, nós estamos seguindo uma linha que é dinâmica, né? Que é dentro da sistêmica do cliente e que a gente vai acompanhando. Tem estudo de caso, nós temos supervisões, né? Dentro da linha psicoterapêutica, nós seguimos essa cartilha no nosso trabalho. Só que a abordagem é essa abordagem, a ação dela é uma ação corporal, né? É. Isso. Sim, o trabalho que a gente faz junto, né? Isso, isso. Porque aí a gente tem 3 segmentos desse trabalho, né? A terapia Body Ocean, nesse segmento, sessões acompanhadas, de uma forma semanal, que a gente está trabalhando de uma forma bem híbrida, mas a gente também tem clientes fora do Rio. Então, essas pessoas a gente não consegue... porque a gente também trabalha em Portugal e a gente também temos clientes em outros lugares. Com essas pessoas a gente não consegue atuar, né, com massagens, mas dá para fazer várias práticas corporais, porque a linha é analítica. Então, a gente consegue acompanhar pessoas no formato online também. E isso é a terapia Body Ocean. A gente tem o Tantra Body Ocean. Aí, o Tantra Body Ocean é um processo que tem início, meio e fim. Né? Ele é muito personalizado, podem ter 12 sessões. Idealmente, a gente indica que essa pessoa esteja em terapia, mas pode ser que a pessoa não esteja, ela quer um processo terapêutico, mas não é psicoterapêutico. A gente gosta de diferenciar as coisas, o que é terapêutico e o que é psicoterapêutico. Porque hoje em dia as pessoas dizem que tudo é psico, né? Mas não é isso. Então, esse trabalho ele pode ser no formato individual, o Tantra Body Ocean. Pode ser em casal. Aí, quando é em casal, a gente atende junto, o casal. E é bem personalizado. Então, assim, no consultório, a gente vai escutar esse casal, a gente vai propor exercícios e práticas tântricas e bioenergéticos e vamos dar um dever de casa para esse casal. E aí, daí a gente fala, dá retorno daqui a tantas semanas, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você volta com esse dever de casa e vamos ver daqui para frente. Então, ele é bem personalizado. E tem os workshops, né, que é até um que a gente vai levar para aí. O Tantra Body Ocean dá pra gente muita flexibilidade. Dá pra gente fazer o trabalho de 3 horas, dá pra fazer um trabalho de 6, dá pra fazer o trabalho de final de semana, em grupo. Então, aqui no Rio, a gente gosta de trabalhar de forma individual e em grupo. Porque o grupo é muito potente, né? A egrégora do grupo é o que alavanca o processo individual. Então, a gente gosta de trazer esses 2 lados. E ela é uma terapia que, seguindo uma linha muito clara, um princípio muito claro, né? Ela é muito plástica. Por exemplo, nós temos núcleos de desenvolvimento. Né? Esses núcleos servem para reunir pessoas que já passaram pelos nossos cursos, para trazer pessoas novas para conhecer o trabalho. Agora, na segunda-feira passada, nós elegemos um tema para trabalhar naquele núcleo. E o tema era corpo, tensão e sexualidade. Então, toda a criação daquele encontro está no entorno disso. Vamos perceber o corpo, tomar contato com o corpo, ampliar consciência sobre o corpo, perceber a tensão que esse corpo está submetida, e não é só a tensão de hoje, de um dia de trabalho, de um cansaço, de uma reunião profissional, não sei o quê, mas uma tensão que acompanha a sua história, e como essa tensão contribui negativamente para o livre fluir dessa energia, para a diminuição do contato com a sua sensibilidade, com o seu sentir, com o seu amor e com o seu tesão, com a sua sexualidade, né? Como ela se manifesta de maneira coerente com a dificuldade de circulação de energia que esse corpo está passando. Então, nós elegemos esse tema para trabalhar num núcleo de 3 horas, por exemplo, que é um bocado que nós vamos fazer aí, né? No domingo à noite, no domingo à tarde, é isso que a gente vai fazer aí. Vamos eleger um tema que ainda não sabemos qual é, estamos sentindo, né, ao longo do tempo. Mas já sabemos os segmentos que a gente vai trabalhar, né? Quem viu lá, a gente vai trabalhar bem o segmento pélvico, a barriga, né, que vai falar sobre a energia criativa, os relacionamentos e os apegos, né, e o coração. Porque tudo é para chegar no coração. Tudo. Agora, por exemplo, só para... quando vocês falam de trabalhar, fala para mim, dança? Vocês usam quais instrumentos? A dança, o tambor, Também. a bioenergética mesmo, né? Que é o ground, né? Que se fala. Fala alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa que adoro saber das coisas, saber. Tenho interesse muito genuíno por conhecimento. Eu falo que eu tenho 3.000 amantes, que são meus livros. Então eu adoro saber qual técnica, assim, por exemplo, o Jandarma falou uma técnica, no Ordination do Osho,
que é uma meditação que quase ninguém dá, ela é maravilhosa, maravilhosa. Assim, ela é, porque o pessoal do Osho adora, não sei porquê, a dinâmica. De todas as meditações do Osho, a que eu menos gosto é a dinâmica. Mas eu respeito quem gosta. Eu não gostava, não gosto e nunca vou gostar. E eu gosto muito da Kundalini, acho incrível a Kundalini. Mas a No Dimension, assim, ela é muito especial. Ela é meditação no sentido mesmo de uma interiorização, um profundo contato, né, com o que o Tantra chama de purusha ou de espírito, que seja. E que mais assim que vocês usam do Tantra? Porque eu fiquei muito curioso com essa história do Ananda Marga aí. Eu nunca imaginei, né? Porque eu, querendo ou não, eu sou um monge budista, mas que também envereda pelo Tantra, então acaba criando uma bagunça, assim, né? Às vezes, na minha cabeça, e agora para onde que eu vou? Fala de algumas técnicas que vocês. E quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Ó, a Priscila fala, eu amo. Vocês conseguem enxergar as perguntas? Sim, eu não fico olhando lá para baixo, consigo. não, porque eu gosto de ficar olhando para vocês, a gente se falando aqui. A Priscila Não, mas falou. eu como estou entrevistando, aí às vezes eu olho, é bom. Não, mas agora eu estou de óculos e eu enxergo. Aí se você quiser perguntar alguma coisa, mas hoje é para eles, tá? Eu estou com outro celular aqui também que eu consigo enxergar melhor, assim, né? Boa. Então vamos lá. A No Dimension é uma coisa fantástica, né? Que é aquela possibilidade de, através da exploração do deslocamento nas 4 direções, né? Você ir conhecendo um novo centro de referência, né? De si próprio, explorando um novo centro de referência de si próprio, tá mais consciente dele, né? E depois o giro sufi, né? Que é maravilhoso. Aquela imagem de você estar olhando para a palma da sua mão e o mundo girando à sua volta é incrível. Toda metáfora que está no entorno dessa meditação é sensacional. Uma para cima, outra para baixo, né? Isso, todo mundo tem que conhecer essas meditações, quem nos vê, assim, porque o Osho não é só dinâmica. Tá? Tem outras meditações, dinâmica, Heart Chakra, essas são muito exploradas, né? Mas tem a Rosa Mística, o Hobby Branco, técnicas assim, mandala, nossa, essa mandala, essa eu já não posso mais. Que a mandala, tô com um gatinho aqui que tá de roupa, mas não é porque é frio, tá? É que ela castrou. Não vou pôr roupa em gato, porque ela só falta. Ela estava uniformizada com o uniforme do santuário. É verdade. É da equipe, né? Coisas incríveis, né? O Osho ele é muito mais assim do que se diz. E esse casal lindo, a Kamalini e o. Nossa, eu esqueci o nome toda hora. Gian Dharma. Gian é de Giana, de Jnana, de meditação? Na verdade, o nome é um nome só, é Gian Dharma, tudo junto, né? Que na verdade, meu nome é Prem Gian Dharma, né? Eu sou da família Prem. Que nem você eu. Família... É isso, você é Gian Prem, né? Gian Prem, Nós somos da mesma família. O nome completo é Sabedoria do Amor. Então, esse Gian Dharma está mais ou menos ali como sabedoria, né? Mas então fala para mim assim, o que vocês usam em termos assim práticos? Porque eu vi uns vídeos da Kamalini dançando com o tambor, fazendo umas coisas na floresta. O que vocês vão fazer aqui em São Paulo também, que é o início, eu espero, de uma jornada, né? Estou pensando em levar o tambor para aí, né? Porque o tambor conecta muito com o coração. Não, aí já é uma linha mais xamânica, que aqui na Casa de Lakshmi a gente tem alguns trabalhos xamânicos, mas a gente gosta de diferenciar. Quando a gente faz uma coisa diferente, a gente gosta de dar um nome certo para as coisas, senão as pessoas começam a fazer uma mistura, né? Então, estou pensando em levar o tambor, mas a gente gosta sempre de escolher um tema, e a partir desse tema, a gente vai para a bioenergética com exercícios bioenergéticos para dar uma desbloqueada, dar uma amolecida nessas coraças, nas resistências. Então, a gente faz todo um processo através da bioenergética para chegar nas práticas tântricas. E a dança, o movimento, né, esse espaço da celebração, ele está em todos os trabalhos. A gente não começa e nem termina um trabalho sem dançar. A gente gosta muito, o nosso portal, a gente gosta muito daquela frase do Goethe, né, um filósofo alemão, que diz: eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar. Né? Mais ou menos assim a frase. Para nós a dança... Mas não é do Nietzsche?
Perdão, é Nietzsche, claro, Nietzsche, claro. Nietzsche, Nietzsche, que é o É do Nietzsche. Assim Falava Zaratustra, né? Exatamente, Eu não exatamente. conheço muito filosofia, mas essa frase, porque eu tenho Boa. até um Shiva dançarino ali. Aham. Aham. Isso Shiva aí. Nataraj. Para nós, a dança não é apenas a dança, né? A gente sempre convida as pessoas a estarem dançando em presença, sabe? Então, não é uma dança estética, não é uma dança para o outro, não é uma dança só diversão, embora seja divertido, né? É, Mas quando a pessoa consegue estar em presença dançando, então ela começa a perceber, já no primeiro momento, na abertura do trabalho, ela começa a perceber que talvez ela não esteja bem com ela, né? Ela está um bocado na crítica do outro, ela está um bocado na voz do superego, né? Ela está na trava do corpo dela. Então a gente usa a dança como uma celebração sempre, mas ele também é um instrumento de tomada e aprofundamento de consciência, né? Isso. trabalho E muito aí, com o conceito de liberdade também, né? Desculpa, né? De deixar as pessoas livres, não é? Isso, isso. sim, sim. E aí a gente vai, assim, né, beber dessas fontes da bioenergética para abrir um pouco desse corpo. E então a gente pode atuar com exercícios, com massagens, até mesmo uma pessoa leiga, a gente ensina algo bem simples no grupo, que a pessoa pode fazer uma troca para amolecer um pouco da rigidez, né, da musculatura. E aí, né, dentro dessas práticas tântricas, a gente não trabalha não só com as meditações. A gente pode pegar uma meditação ativa do Osho. A gente gosta muito de usar como referência alguns exercícios que vêm do livro, o livro do Segredo, do Osho. A gente passou assim pelo trabalho que acho que trouxe uma visão muito, muito boa para a gente, que é o trabalho do Ronald Fuchs, que ele é de Barcelona. Então, a formação do Tantra dele é bem, bem interessante, para a gente também é uma boa referência. E a gente gosta de dividir, assim, né? E é onde entra a tal da Nana Marga nisso tudo, né? Porque é tão diferente, né? É o caminho individual, né? Essa linha branca. Então, a gente gosta de dividir entre o vermelho, o rosa e o branco. Então, o branco é o caminho individual, né? O caminho da meditação passiva também. O caminho do silêncio. Então, é o processo individual. O vermelho é onde a gente vai trabalhar a sexualidade, mas não para ficar nela, porque a gente também percebe que muita gente está trabalhando com Tantra só na fixação da sexualidade. Mas é no nutrir dessa pulsação de vida para emergir, para elevar, para chegar no caminho rosa, para chegar no coração, que como consequência pode ser um caminho a dois, mas não sabemos, né? Mas pode ser uma consequência, a gente não está com um objetivo a chegar em algum lugar, a não ser no próprio coração, né? Que bonito. Você sabe que eu fiz há muitos anos você vai gostar do nome de Jandarma. Um trabalho lá na Bahia, que era com o Roberto Freire, com o Gaiarsa, que se chamava Da Couraça ao Coração. Legal. Muito bom, muito Quantos bom. anos você tem, Jandarma? Quantos anos eu tenho? É. 61. Então eu tô com 60, a gente está pertinho, porque eu tô vendo que as coisas que a gente fala é Isso. muito parecido, né? Os ideais, assim, as histórias, né, de vida. Vocês têm filhos? Não, eu Não. tenho uma filha do meu segundo casamento, eu estou no terceiro casamento, né? Eu tenho uma filha do segundo casamento que tem 22 anos. Tá, agora ganhei de você, eu tô no sexto. Mas sempre com muito amor, assim, eu já tô há 12 anos com a Nanda, que eu amo muito. E vocês têm filhos bichinhos? Temos um gato. Tem um ali que tá Tá aqui dormindo ali. dormindo. Então tá bom, então tá bom. Bom, deixa eu voltar aqui para a questão, falar um pouco mais assim do Tantra, né? A Nanda Marga, que você me pegou de surpresa, assim, né? Porque é interessante para as pessoas que estão vendo, né? Saber que existe uma escola de Tantra que é de monges. Você não podia fazer sexo lá, podia? Então, depende do caminho que você escolhe, né? Na verdade, eu era apenas discípula. Então, aí não, né? Mas quem vai fazer, né, o caminho para ser monge, você pode ser pode ser um acharya, que é o monge, ou você pode ser um acharya de família. Aí você pode se tornar um monge que você pode casar. Aí você pode ter um casamento, e aí tem algumas regras de você não poder se separar, então tem várias regrinhas assim. Então você pode optar por ser uma acharya de família, mas eu não estava no caminho optando por ser uma monja. Era só, eu estava ali como discípula mesmo. Então fazia as lições, né? Eu tinha uma monja, que é até de São Paulo, que é de Jaya,
que tem até uma escola, né, aí em São Paulo, de crianças, e ela tem um trabalho muito incrível. E eu fazia as lições com ela. Então, ela que me iniciou na meditação, no mantra Nossa, que pessoal. bonito. Bonito mesmo. Você sabe também, agora voltando um pouco o Jean Dharma, como eu disse, eu trabalhei muito com o Gayarsa, né? E eu vejo que vocês fazem uma coisa que ele dizia sempre. Talvez vocês façam isso intuitivamente. Ele dizia, às vezes Loen, às vezes Aikido. Aikido é uma arte marcial que você não entra em choque. Uhum. Eu quero brigar com você, mas você não quer, então você passa. Né, que é uma arte marcial. Eu não conheço praticamente nada de Aikido, mas é uma arte marcial, do que eu já vi, que você procura usar a força do inimigo, que não há vencedores, nem perdedores. Aliás, perde quando você briga, né? E o Tantra traz isso, né, da aceitação, de você aceitar quem você é, aceitar onde você está. Vocês conseguem perceber, assim, a hora de criar um posicionamento meio low, né, de luta, de encounter, e um posicionamento mais afetivo, que não, agora vamos pelo coração, agora vamos pelo... Na época do Osho falava Power to Buddha, sei lá quem inventou isso, o poder dos Budas, Power to Buddha. Uhum. Sim. Essa dinâmica, para mim, está muito presente no pensamento do Osho também, né? Que filosoficamente ele trabalhava pelo homem que é o Zorba, o Buda, né? Como ele dizia. Parece uma dualidade e eu acho que é uma integração, né? A gente gosta muito da ideia do rigor e misericórdia, sabe? Leonardo Boff. Isso, rigor e misericórdia. Então, sim, a gente percebe claramente isso, né? Tem hora que é Lowen mesmo, e o Lowen tinha uma... No final da vida, ele foi caminhando por um outro lugar, né? Ele passou pelo Surrender, né? E depois estava no Grace. No final do trabalho dele, ele estava muito conectado com a graça, né? Muito um trabalho energético de graça, né? De estar em contato com a graça. Então, o Lowen que a gente conhece mais comumente, né? É o Lowen daquele que metia as garras assim no abdômen do sujeito para fazer ele entrar em contato com aquela tensão e gritar, enfim. Era duro, o trabalho dele era bem duro mesmo. Também ele foi suavizando ao longo do tempo. Né? Ah, não sabia disso. Foi. Ele, no final, o último livro dele, que acabou incompleto, falava exatamente sobre esse conceito de graça, de estar em contato com a graça. Era aquele Corpo e Espiritualidade? Não lembro o nome. Não lembro o nome. Não lembro o nome do livro. Nos anos 80, a gente andava com aquele manualzinho do Lowen, né? Manual de bioenergética, e todo mundo dava aquelas vivências sem ter formação nenhuma, né? Sorte que ninguém pirou, porque você precisa ter uma base, né? Eu sinto muito essa digamos, confiança, eu sinto muita confiança em vocês por vocês terem essa base. E com esse rapaz, né, Ronald Fuchs, com esse senhor, o que vocês aprenderam com ele, que vocês trazem para o trabalho de vocês? Sim. A gente trouxe um lugar muito mais, eu percebo, suave, assim, do Tantra, muito desse caminho do coração, né? Esse espaço do coração que fez total diferença no nosso trabalho, fez muita diferença. Seja as práticas, que são até meditações mais ativas no sentido de estar em movimento, mas elas são muito sutis, muito suaves. Então, de movimentar a energia do seu próprio corpo e depois fazer um exercício em dupla. Então, por exemplo, quando a gente faz workshop, até esses dois que a gente vai dar aí, a gente vai fazer dinâmicas de forma individual, em dupla e com todo o grupo, né? E nesse caso não precisa ser casal, porque é uma troca de elevação da energia, né? É um trabalho que não tem nudez, que as pessoas já começam a olhar para, será que tem, né? Não, nesse trabalho não tem nudez, não tem essa exposição, que não temos nada contra, mas tá numa outra frequência, né? Então acho que ele trouxe um pouco isso pra gente, assim, uma frequência um pouco mais elevada das práticas. Que bonito. O Aishvaran, que é meu parceiro no Santuário Humano e Amor, estudou com vocês também, né? O Aishvaran foi com a gente. Eu estava na assistência do Pulsation, quando ele estava como aluno, e depois a gente estava junto com a Nisha, a gente como participante também. Ah, então, mas ele fala muito bem, assim, de vocês, fala com muito amor. Bom, deixa eu falar, eu não estou em São Paulo, estou no Guarujá. Guarujá é uma ilha perto de São Paulo, vocês conhecem? Não, conheço de passagem.
Mas também Sim. não vão. Para quem mora no Rio, para quem tem essas praias aí, Guarujá é uma praia muito bonita, mas as praias bonitas aqui de São Paulo ficam lá Ilhabela, Ubatuba, Ubatuba. mas Sim. nada como Ilha Grande, por exemplo, que é maravilhoso, né? Sim. E então o que eu quero falar para vocês é que o Gedar e a Camarini vão estar agora no começo de outubro de 2022. Por que eu falo isso? Porque essa aula vai para o YouTube. Então, às vezes a Ah, pessoa aparece lá e então eles vão estar é, dia 9 de outubro de 2022, mas é o início de uma jornada. Primeiro que eles vão fazer atendimentos lá no Santuário Humano e Amor, que vocês aqui do Instagram, é só olhar aqui em cima, a gente pode trocar uhum. audiência. E também vão estar fazendo dois workshops. Um é sábado, dia 9, é isso, né? Domingo. Domingo. É, Domingo. domingo, dia 9. Domingo, dia 9. Qual que é o título, por favor, falem para mim? Esse vai ser a experiência Body Ocean, que vai ser um trabalho de 3 horas. Ah, Experiência Body Ocean. esse que Isso. E vai depois, trabalhar a região pélvica, né? Trazendo essa liberdade, ou fazendo a gente também, ver essas coisas. no domingo a gente vai trabalhar pelvis, barriga e coração. Então a gente vai Hum, trabalhar temas da sexualidade, do relacionamento, para chegar no coração. E já na quarta-feira, que é dia 12, a gente vai fazer o workshop Body Ocean. Ele é o workshop Tantra Body Ocean. Ele vai ser mais aprofundado. Eles são complementares, mas não depende. Você pode ir em um e outro e nos dois. Que ali, no de quarta-feira, que é um feriado, a gente vai trabalhar o corpo todo. Então, com essa proposta de trabalhar todos os chakras, né? Se a gente muito pensar dessa forma. abençoada. Inclusive, eu vou falar para vocês entrem em contato com eles, com o Espaço Casa de Lakshmi, tá? Todo Isso. contato pode ser direto com eles. E no Rio, vocês montam qual o curso mais longo que vocês têm no Rio? É a formação em psicoterapia Body Ocean, que é a formação para os nossos terapeutas, para trabalharem com essa técnica. Tá? Ela tem aproximadamente 2 anos. Nós estamos agora aproveitamos a pandemia, né? A pandemia pegou uma turma em formação, né? Então eles tiveram um retardo de 1 ano para concluir a formação deles. Na próxima turma já será a terceira turma apenas, né? Nós só fizemos uma turma 2017, a turma 2019, e agora nós vamos fazer a turma que em princípio será 2023. E as nossas turmas têm sempre uma revisão daquilo que foi feito e uma releitura, né? A gente vai aprendendo muito com aquilo que a gente está ensinando. Então, a gente sempre faz uma releitura e ajusta o método, né? Mas, para você ter uma ideia, a turma 2019 foi uma formação com 12 disciplinas. E a gente inclui, por exemplo, mitologia hindu, né? A pessoa pode pensar, mas o que isso tem a ver com a formação de um terapeuta? Tem a ver Muito. tudo com a formação de um terapeuta, né? Abertura de cabeça, conhecimentos védicos são super importantes para a gente. E temos também a mitologia greco-romana, temos uma outra cadeira disso, né? Então, não é um aprofundamento. Deixa eu só cortar um pouquinho você volta, me Claro, desculpe. Nossa, vocês claro. são incríveis, é o que eu idealizo no Tantra, é isso, sabe? Assim, pessoas que realmente que entendam isso, que não é só massagem sexual. Aliás, eu vou falar uma coisa para você, Jadara. Você não precisa concordar comigo, nem a Kamalini, até porque eu tenho plena consciência que eu não tenho monopólio da verdade. Mas essa massagem tantra, que é mais famosa aqui no Brasil, ela é Reiki. Ela não tem nada de tantra, porque de tantra eu tenho bastante experiência. Eu já fui. Você vai na Índia, não existe massagem tântrica, a não ser uma que chama Prana Pratista. Prana Pratista, Karanyasa, Kosha Pratyahara, esse nome é enorme. Mas essas dos dedinhos, isso é muito Reiki, né? Uma visão nova do Reiki. Tanto que o meu problema, eu acho linda essas massagens, Yoni, linda, é deliciosa, mas não é tantra. Pelo menos quando você vai estudar mitologia, quando você vai estudar os textos sagrados, você fala, são massagens ocidentais maravilhosas, né? Agora surgiu uma aqui em São Paulo que está muito forte, que chama Nuru. E já se fala sim, de, já ouvi falar. mas já se fala de Nuru tântrico. Só que Nuru é uma massagem japonesa, né? Mais ligada à prostituição. E porque é muito, muito sexual e é maravilhosa, mas Nuru Tântrica, aqui tem uma coisa japonesa com
com indiana. E tem a massagem da Caxemira, né? Que essa lembra um pouco a Nuru. Aliás, a massagem da Caxemira, o nome lá na Caxemira é Lalita, que é o nome dessa terrorista que é atrás de mim, que é uma terror aqui em casa. Lá eles chamam de Lalita, não lembro o sobrenome. Mas voltando, nossa, que trabalho maravilhoso vocês têm. Eu fico muito feliz, vocês, o Dian da Pulsation, que esteve aqui comigo, o Aishvaran, o Nirvana, a Durga, muito feliz, porque eu amo o Tantra, sabe? É uma coisa que faz parte da minha vida. E quando eu vejo alguém exaltando o Tantra, colocando ele no patamar que merece, como vocês, a grandeza da alma de vocês encaixa com a grandeza do Tantra. Vocês estão de parabéns mesmo. Podem continuar falando. O que tem na formação? E Eu acho importante dizer para você que da forma como nós vemos o Tantra, né, que tem muito aquela imagem que eu trouxe, que saiu quase que acidentalmente naquele vídeo, né, eu me sinto um peixe nadando no oceano, né? Nós somos neófitos, sou um aprendiz e talvez daqui a umas 2 encarnações eu esteja te dizendo a mesma coisa, né? Então, para ouvir de você que eu te conheço há muitos anos. Nunca tive com você assim, pessoalmente, nem por vídeo sequer, mas eu te conheço há muitos anos. Eu sei o quanto você é imerso no Tantra e quanto você é profundo na sua prática, na sua visão e na sua prática do Tantra. Então, ouvir o que você acabou de dizer para nós é uma honra. Uma honra Mas mesmo. eu falo de coração. E deixa eu te contar um segredo que ninguém nos ouça. Mas eu tenho falado, eu sou muito mais taoísta do que tântrico. Muito mais, eu estou muito mais ligado ao Tai Chi, ao Kung Fu. Sempre fui, né? Eu digo que eu sou 49% tântrico e 51% taoísta. Mas assim, como o taoísmo não tem nada para ensinar, é um caminho meio solitário, mas eu não sou tão tântrico assim, não. Fui nos anos 80, aí escrevi um livro, que é esse daqui, né? Depois eu me arrependi de ter escrito esse livro. Por quê? Eu foquei... Sabe quando você... A Camarini não vai entender muito, mas você vai. A gente tem uma fase que a gente fica replicando os outros, repetindo como se fosse um papagaio. E eu vejo muita coisa aqui que eu leio e falo, mas eu não vivi nada disso. São coisas que eu lia, que eu ouvia falar. Eu tive muito com o De Rose, né, com o Levi Leonel, que eram grandes professores, mas eu replicava eles. Aí eu escrevi um outro de Tantra, eu não tenho ele aqui agora. Que foi um meia-culpa, falar, agora é o que eu pratico realmente. Tanto que o Maituna, que é o ato sexual tântrico, eu hoje não pratico mais. Pratiquei há muito tempo atrás. Eu não faço mais esse ritual. Acho lindo, sofisticado, é muito bonito. E hoje eu ensino essas coisas honrando os meus mestres. Mas eu não sou tão tântrico assim, por incrível que pareça. Vocês são mais que eu. Vocês, até a própria roupa, o jeito. Eu escolhi, sabe, o caminho da solidão. Eu moro sozinho, eu gosto muito de estar só. Mas é isso, vamos voltar para o curso de vocês. Mas vocês merecem todos os elogios. O nosso traje, que a gente gosta muito, é a cor dos sannyasis, né? O bordô dos sannyasis. Por isso que você falou que a gatinha está de sannyasi também. Exatamente. Achei que ela estava com roupa sannyasi. É isso mesmo. Então, a gente tá aproveitando, né, essa possibilidade, esse generoso convite para ir até aí, até a tua casa, né, para a gente apresentar um pouco do que a gente está fazendo, né, e dinamizar um pouco essas pessoas que tiverem interesse em nos procurar, com essa abordagem que nós temos. A gente sabe que a gente tem uma abordagem diferente dentro do cenário atual, né. Eu também queria te dizer que eu acho que foi muito importante o que aconteceu com o Tantra, no Brasil, principalmente, né? Embora seja um desvio, embora não seja exatamente Tantra, ou esteja muito longe do Tantra, né, em alguns aspectos, eu acho que foi bom, porque trouxe o Tantra, botou o Tantra em voga, sabe? Botou o Tantra na boca do povo, né? Claro que a gente sabe, tem pessoas que hoje dizem, eu quero fazer Tantra, e na cabeça dela, vou fazer uma massagem, quero receber uma massagem. Mas o que é Tantra aí, né? E a forma, muitas vezes, como as pessoas se apresentam dentro dessa prática que dizem ser tântrica, essa forma não é nada tântrica. A prática de vida dessas pessoas não é nada tântrica, né? Então a gente sempre chama essa atenção com muito cuidado, com muito respeito àquilo, caminho que cada um está trilhando, mas a gente chama sempre essa atenção, procura ver exatamente
o que está sendo feito, em nome do que está sendo feito, né? Porque vai se surfando numa onda chamada Tantra, que o nome daquela onda talvez nem seja Tantra mesmo, né? E as pranchas que estão ali em cima são chamadas de pranchas tântricas e as pessoas nem sabem exatamente o que estão fazendo, né? Então, a nossa ideia é partilhar um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa vivência comum, né? Eu tenho um trabalho individual no consultório, eu tenho um trabalho individual como mestre em Reiki, Kamaline tem um trabalho individual no consultório, tem um trabalho individual na vida com as mulheres, né, que ela tem um trabalho feminino muito potente. É verdade. De resto, nós fazemos todos os trabalhos juntos, nós adoramos trabalhar juntos. Sabe? A gente vive junto, a gente trabalha junto. Nós montamos a comunidade Casa de Lakshmi, que é aquele espaço que você vê lá nas fotos, né, no campo. Aquilo também foi assim, uma conexão, sabe? Um achado vindo de uma conexão, um lugar de uma natureza exuberante, com um rio incrível. É aqui no distrito de Cachoeiro de Macacu, fica no pé da Serra de Friburgo. Ah, tá. Lugar com natureza, água mineral, nascente de água mineral. É, assim, é um achado, aquele é um oásis, né? Friozinho, mas nós compramos uma floresta. Nós compramos uma floresta. Agora nós estamos lidando, aprendendo com a floresta, escutando o que ela nos diz que a gente pode fazer lá, né? Então está indo assim aos pouquinhos as nossas pequenas intervenções para não afetar muito a floresta, né? Com a grande proposta de preservar, né? Então somos apenas os guardiões lá daquelas nascentes, para ninguém tocar, ninguém fazer nada. Então a gente só gosta de falar que somos os guardiões aqui, mas sem tantas intervenções. Vocês podiam pensar em fazer uma coisa como o Padma Santen. Ele tem, vocês conhecem ele? Não, pessoalmente não. Não, mas de ouvir falar, sim, né? Sim. Ah, então, porque ele é famoso, né? E ele criou lá em Alto Paraíso, né? Ele tem um terreno grande, você só pode morar lá se você for budista. Se você for budista, e tem que ser silêncio, não pode, a única coisa ruim é que não pode ter bicho, né? Aí tem um monte de gente que conseguiu, imagina. Porque o bicho mata os animais de lá, é só não deixar sair, né? Infelizmente, sai de coleirinha, sai cachorro. Mas fora isso, é muito bonito. E aí cada um ajuda a vocês serem guardiões. Eu só não participo disso, porque eu já tenho meu cantinho lá em Mauá, que também é bem mato mesmo. E Mauá é mais perto de São Paulo, né? Querendo ou não, são 6 horas. Até Friburgo deve dar umas 8, 9. Sim. É verdade. Sim. Mas muita coisa em comum. Eu também trabalho com a minha companheira, a gente faz tudo junto. Ela está estudando veterinária, porque de tanto bicho que a gente cuida, então nós estamos juntos assim. Quanta coisa em comum que nós temos. Perdão, Kamaline, pode falar. Não, sobre isso em comum, né? Que a gente gosta de fazer coisas juntas, mas eu acho que a gente também gosta de preservar o individual, né? Então, né, estamos construindo junto, mas também temos essa visão muito da liberdade da relação, né? E não os termos que estão por aí sobre o que é liberdade numa relação, mas esse espaço de não precisar, né? Então, um casal não precisa estar o tempo todo dormindo junto, né? Ou então precisa dormir separado quando está brigado. Então, quando a gente está ótimo, às vezes a gente dorme separado, e é muito bom também. Então a gente constrói coisas juntos, mas a gente preserva também o individual, que a gente acha que isso é importante também. Eu também. Eu casado, cada um num apartamento, aqui mesmo no Guarujá. Eu costumo dizer que cama de casal é invenção de pobre. Bom, mas a gente vai fechar. Cada um tem um quarto, cada um tem um banheiro, cada um tem uma cama, né? E a gente está junto quando a gente quer, porque a gente quer, né? E não por obrigação, e não por falta de opção, né? Você sabe que isso também é um caso mais meu do Gia Dharma, da Kamaline nem tanto, mas nos anos 80, para mim defender, né? Hoje eu seria o que as pessoas chamam de não monogâmico, mas nos anos 80 eu entendia que eu amava várias pessoas ao mesmo tempo, e amava mesmo. E até um certo momento eu falei que eu não quero isso nem para o meu pior inimigo, porque o preço que se pagava era muito alto. Eu sofri muito por amor, fiz sofrer, mas eu acho que hoje, né, parece que já existe uma nova cabeça nos jovens que começam a entender melhor o trisal, ou esse amor não monogâmico, que enfim, que isso lembra um pouco o Tantra. Bom, deixa eu só confirmar, assim, olha, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, você vê que casal lindo.
quanta coisa bonita. Eles me surpreenderam desde o começo. Esse negócio do Ananda Marga já me desarmou aqui minha cola que eu fiz, porque é alguém que... Quem faz Ananda Marga é porque é tântrico mesmo. Tá? Porque aqui em São Paulo, assim, a pessoa vem para mim e fala, qual o melhor livro de Tantra? Eu falo, aquele. Aí passa uma semana, você pode pôr meu cartãozinho de visita? Eu sou um terapeuta tântrico. Eu falo, mas como assim? Você pediu um livro? Você nunca ouviu falar de Tantra? Ah, eu li o livro, fiz um curso de sábado e domingo, e agora eu sou um terapeuta tântrico. Não, você nem terapeuta é. É como o Gia Dharma fala, a gente está começando. Sabe, já isso daqui é do karatê. Eu faço karatê desde os 15 anos. Eu me machuquei feio esses dias. Mas eu não me considero... Desde os 15 anos que eu faço karatê. E eu estou começando. E hoje eu sou uma acharya, como ela falou. Não, a acharya é a moça Ananda Marga, que fez um voto. Ela é uma tântrica, um voto de viver isso. Esse casal lindo é... Eu também poderia ser, mas eu sou muito taoísta, eu não posso mentir. Meu negócio é meu tai chi, meu treino com a espada, a solidão. Eu pratico muito poucos mantras tântricos ou práticas assim. Mas eles vão estar aqui, né, no Santuário Mani Amor, agora, 9 de outubro. Vocês podem procurar no Instagram deles ou no meu. Essa aula vai para o YouTube segunda. Então, 9 de outubro, 12 de outubro, que é o meu aniversário desse Corpo-Mente. Se eu estiver aí em São Paulo, nesse dia... eu vou participar. É que eu estou com um gatinho que operou as 2 pálpebras. Ele é um gato com síndrome de Down. Ele tinha isso. E o Down, ele nasceu sem uma patinha e as pálpebras trocadas. Então teve que... Olha, a medicina é maravilhosa, né? Quando trocou as pálpebras, inverteu, senão ele ia perder a visão de ficar raspando. Mas eu não estou conseguindo sair. Eu não sei onde ele está. Ele é tão... É irmãozinho dessa. Mas se eu não for é por causa deles, tá? Eu digo que a minha melhor parte é o meu cuidado com animais. A minha sombra é em relacionamentos, mas com bicho eu sou só luz. E eles vão atender, eles vão fazer esses grupos. Eu espero que seja um começo de uma parceria, junto também com o Nirvano, que está conosco, e que faz vivências corporais todas as quartas com a Estivaran. E é isso, assim... Então, procurem saber e conhecer o Tantra de raiz mesmo. Eu estou muito impressionado com vocês, de verdade. Sabe por quê? Eu vou falar um pouco mais. Eu fui muito ferido no final do ano passado. Eu tinha uma escola, chamava uma universidade holística. Isso deu uma mexida e eu não tenho mais. E eu estou me curando. E eu procurei contato com muitas pessoas do Tantra, e que acabaram me ferindo também de alguma maneira. Não que eu seja flor que se cheire, mas quem trabalha comigo, eu dou liberdade, vocês sabem, vai lá, faz o que vocês quiserem, cobra o que vocês quiserem, vocês mal vão me ver. Mas eu fui muito, me magoei muito, e vocês, como eu falei, o que vocês falam do Tantra mostra a grandeza de vocês, a grandeza da alma de vocês, como vocês conduzem tudo isso, tá bom? Fico muito grato mesmo. Vocês querem falar alguma coisa? Depois eu quero ver o gatinho. Pega o gatinho aí, que eu adoro o gato. Pega ele. A gente adotou ele já tinha 1 ano. Ele já chegou como frajola. Ele é um frajolinho e já chegou com esse nome. Ele foi abandonado. E aí nós adotamos ele. Ai, que lindo. Os meus aqui também estão abandonados. Ele era muito rebelde, sabe? Muito rebelde. Nossa, ele é grande, hein? Ele foi encontrado no mato. E ele já era castrado, enfim, ele era de alguém, ou ele fugiu ou ele foi abandonado, mas ele estava no meio do mato, então ele estava muito, muito afetado, sabe? A gente cuidou muito, muito para ele ficar assim, é um doce. Ele chegou super agressivo, tomou floral, recebeu muito reiki. Ai, que lindo. Cuidamos dele com floral, reiki, cura mental. Você sabe, Gia Dharma, que eu estudei com o mesmo pessoa que te deu o reiki, eu fiz o reiki 1 com ele. Como era o nome dele? É um nome alemão diferente. Upanishad. Ah, não, o Upanishad eu ouvi falar, era um outro, que escreveu um livro, o Reiki do Coração, uma coisa assim. É ele mesmo, o Upanishad Kessler. Isso, ele mesmo. O Upanishad Kessler, né? Eu fiz o Reiki 1 com ele aí no Rio. Com ele, um cara que já é falecido, que era um pirado aí no Rio. Como que era o nome dele? Ele é Nelson Olivier, ele trabalhava com o Reiki da espada.
Sim, sim, sim. Ele já Você fez, faleceu. você lembra onde você fez o curso? Não, eu não sei direito, porque eram livrarias que tinha aí no Rio. Eu acho que é na Aham, rua Marise Barros. Eram livrarias. sim. Mas essas livrarias, tudo fechou, né? Essas livrarias. E- Aham. mas faz muito tempo, muito. É mesmo, o Panichad, é isso mesmo. E tem o nome Valtrabe, não é? O nome dele mesmo. O nome do batismo dele é Carfred. Isso, é um nome estranho mesmo. Carfred Kessler. É, fiz É, o tempo uma, foi Carfred em isso. alemão é Carlos Frederico. É. E eu tinha o livro dele da editora Cultrix, ainda tenho, que é o Aham. Reiki do Coração. Não, Cultrix, editora Ground. Então, É, da fala para mim, Ground. qual o sonho de vocês para a gente terminar? Eu entrevisto bem pouca gente. Entrevistei a Monja Coen, Wagner Borges, o Cortese, vocês, Estamos, estamos num panteão que é honroso pra caramba para vocês nós. estão em boa companhia. Queimar. Entrevistei o Sérgio Brito, dos Titãs, para falar Sim. como é bonita as músicas dele, que falam de espiritualidade, né? Como Epitáfio. Você é Aham. músico também. Entrevistei o Sérgio Brito. E vocês querem falar qual o sonho de vocês, assim, pessoal, e o sonho de vocês em relação ao Tantra? Eu sempre gosto de terminar falando sobre isso. Uhum. Olha, nesse momento a gente vive um grande sonho que é continuar desenvolvendo a comunidade Casa de Lastro, que ela tem assim um espírito tântrico na sua raiz, que a gente possa viver em comunidade com esse espírito tântrico. E eu acho que essas duas frases que eu disse para vocês já dá para os próximos 50 anos. Legal. Sim. E a Kamaline. E o nosso olhar está muito, né? Acho que o nosso olhar está bem voltado para a comunidade, nesse espaço de trazer mesmo o sagrado, né? De resgatar o sagrado, né? Então a gente está cuidando aí dessa terra de uma forma bem paciente também, né? Para cada pessoa que possa visitar, possa compreender de uma forma mais integral, né? Então a gente está trazendo esse espírito para a comunidade, que a gente deseja que a comunidade leve isso para as pessoas, né? Que não é o cuidar do corpo, é o cuidar dos animais, é o cuidar da floresta, é o cuidar da alimentação. Então, acho que essa é o norte, assim, né? De uma forma integral. Legal. Olha, dia 9 eu vou encontrar vocês lá, tá bom? Legal. Eu vou estar na casa com vocês e vai ser um prazer. Vamos comer uma esfirra ali. Não sei se vocês são vegetarianos, veganos ou carnívoros, não importa, mas Mas dá para comer uma esfirra de espinafre. Eu estou entre os dois, há 35 anos, vegano, vegetariano, já fui pescetariano também, mas vai ser lindo encontrar vocês, tá bom? Gratidão. Eu vou ficar aqui numa torcida danada de você poder estar com a gente no dia do seu aniversário. É verdade. Vamos ver esse menino dos olhinhos, que eu nem sei onde é que ele está, se eu consigo deixar ele aqui um pouquinho, porque do Guarujá para São Paulo é rapidinho, dá 1 hora. Legal. Ótimo. Somos dois librianos. Ah, você é de que dia? Dia 8. Ah, vocês vão dar uma festa. Até o dia Dharma, ela falou que ia dar uma festa, aí ela falou, Otávio, eu vou te convidar, Jamprene, mas ela olhou para mim e falou, não, você é meio careta, não é para tua idade, aí ela me excluiu. Não foi isso ou não? Não, ela não falou isso não, tenho certeza que não. A gente vai comemorar o aniversário no domingo, uma festa eletrônica. Só para isso eu sou bem careta mesmo, eu não consigo gostar de música eletrônica, até preciso, né? É uma falha minha. Na verdade, não é o nosso estilo preferido de maneira nenhuma. Assim, a gente gosta de boa música, né? Qualquer estilo, desde que a música seja de qualidade. Mas a gente foi mais pela festa. É um DJ que faz uma apresentação holográfica muito interessante. Tem toda uma apresentação. É na Arca. Arca, que chama o lugar, que vai ser essa festa. Em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Nossa, nunca ouvi falar, vou procurar saber. Vou te mandar. O nome dele é Eric Price. E ele faz umas apresentações holográficas durante o show, que assim, foi o que nos encantou visualmente, né? E a gente estava, vamos fazer o que para comemorar o aniversário da Camadinha? Surgiu essa na nossa timeline, bora para São Paulo. E aí
sincronicamente surge o convite para a gente ir na Humana Amor, né? Era para estar aí mesmo. O que é Times Life? Timeline, na linha do tempo, né? Surgiu na nossa... Aqui no Instagram. Tá. É. Tá bom. Gratidão, então. Então, até semana que vem. Gratidão por vocês serem quem vocês são, tá bom? O Osho falava assim e para algumas pessoas eu falo isso. Muito grato pelo seu convite, pela sua hospitalidade e por nos trazer para junto de você. Gratidão. Estou muito grato pela sua história. Obrigado, eu por de vocês também. Então a gente se fala gratidão por todo mundo que está aqui. Prem, por cada um. Giannini, mas não é. Elise, todos vocês, gratidão. Carvalho, que é meu parente, também sou Carvalho. Otávio Augusto, Leal. Sandra, gratidão, pessoal. Gratidão, até breve. Até breve. Até breve.